noite. Estamos aqui na nossa reunião semanal, tentando nos conectar com a divindade, com os nossos amigos, com a nossa família e com qualquer pessoa que queira chegar e dar o ar da graça. Vamos tentar nos acalmar, nos tranquilizar. Essa mesa pertence à Grande Senhora, à Grande Luz. Estamos aqui esperando e recebendo notícias, informações, e que ela nos abençoe, que ela nos dê as boas-vindas ao mundo dela. Ao mundo espiritual, ao mundo das energias superiores, das vibrações superiores. Vamos respirar, nos concentrar um minutinho. Deixar os conflitos lá fora. Deixar esse mundo lá fora e criarmos o nosso próprio mundinho. Que todos sejam bem-vindos. Apareceu até agora são só pessoas assustadas. Hoje está igual aquele outro dia. Pessoas assustadas, ameaçam.
cheira? É uma confusão. Tem muita confusão. Você brigou com alguém, discutiu com alguém? Hoje não. Tem um cara falando aí que vai fazer acontecer com você. É tudo doido. Não se preocupem não, que tem pessoas aqui para afastá-los. A gente está aqui principalmente para se limpar um pouco, para tirar o peso de cima das costas. Deixar que as energias fluam, nos limpem. Depois eu vou falar sobre essa pessoa que está falando. Eu esbarrei com um garoto que eu conheço desde 40 anos. Está vendendo balinha ali em frente àquela igreja que tem aquela evangélica lembrando Mesquita. Eu quando olhei para ele, falei, caraca, o cara tá. Aquilo ali é um lixo, cara. A Karina está dizendo que nós estamos, nesses dias que nós estamos vivendo, até o final do ano, nós vamos estar enfiados dentro de um buraco muito grande, um buraco negro. Então, é natural que a gente esteja se sentindo desse jeito, mal, com dificuldade de se mexer, sentindo, tendo a impressão que nós estamos doentes. E não é nada disso, é só um buraco negro que tem a explicação para esse buraco negro é uma forma de pressionar as pessoas a mudarem o comportamento e a tomarem algumas atitudes. Algumas pessoas mais fragilizadas surtam. E também com o objetivo de criar uma comoção social. Porque alguma coisa precisa ser feita para mudar o estado de coisas, não só em termos sociais, mas o trabalho individual de cada um que está encarnado. Então, os diabinhos estão soltos, estão todos soltos, não só em relação aos vivos, mas também em relação aos mortos. E ela fala também que as pessoas, os amigos dela, lá de onde ela está, do lugar em que ela está, sempre perguntam para ela se o mundo de hoje é melhor do que o mundo na época que ela viveu. E ela diz que com toda a pressão
religiosa da época, com toda a ignorância crassa que existia na maioria da população, com todas as dificuldades da época comparadas com as facilidades, entre aspas, teóricas facilidades de hoje, o mundo que ela vivia, a época que ela viveu, muito melhor que a de hoje. Muito melhor que a de hoje. Hoje há uma pressão muito grande para o fim de uma era, um fim de um poder estabelecido. O que está acontecendo hoje é o fim de um poder estabelecido há mais de 5.000 anos. E que esse poder está acabando. E as pessoas que viveram quando esse poder foi estabelecido há mais de 5.000 anos atrás, estão aqui hoje, encarnadas. Eu, você, nós, todos nós, fazemos parte, de uma forma ou de outra, do começo desse poder. E nós estamos aqui assistindo e fazendo parte do final dele. E junto com isso, vai entrar um novo poder. Um novo poder será estabelecido. Então, quando algumas religiões, quando algumas seitas falam que está chegando o fim do mundo e que Jesus está voltando, Jesus ou Emmanuel, ou qualquer nome que queira dar, isso não é verdadeiro, porque quem fala isso, ou quem passa essa mensagem, é justamente aqueles que querem manter esse poder, estão tentando impedir que ele termine. Então nós estamos realmente vivendo uma guerra silenciosa dentro de nós e fora de nós, no inconsciente coletivo e no inconsciente individual. Porque as mesmas pessoas de lá estão aqui presentes. E essa guerra existe. Essa guerra gera uma pressão muito grande dentro de nós, que nós precisamos acordar. E o acordar é tomar consciência de quem nós somos e qual é o nosso papel em tudo isso. Nós iremos morrer e iremos voltar ainda dentro desse poder estabelecido. E fazendo a nossa parte para que ele termine e recomece um novo começo. Vocês pegarem tarô, astrologia e outros instrumentos, eles vão lhe dizer a mesma coisa, que alguma coisa está terminando. Alguma pergunta? Esse está terminando, vai custar muito ainda, né, acabar? Aí vai depender muito do que você chama de muito. Eu diria que seria no estalar de dedos, porque você não pode analisar essa guerra num tempo contínuo. O tempo é diferente. A nossa vida, ela é de um estalar de dedos dentro desse tempo vertical. Então nós vamos voltar pelo menos mais uma vez para assistir e para ajudar
a combater esse poder. Então, essa guerra que está se travando é para você ter o controle do que... há várias, como é que eu vou dizer, castas que estão lutando entre si. Você percebe o sinal nos livros, nas escrituras, quando eles falam dos anjos, quando eles falam das 12 tribos, dos deuses, dos santos, de Jesus. Jesus não faz parte dessa volta, dessa reconquista desse poder, desse novo poder. Quem faz parte é ela, não é o filho, é a mãe. O filho, ele foi o símbolo, o ícone desse poder que aqui existe hoje. E à medida em que o nome dele se espalha pelo mundo inteiro e as pessoas usam o nome dele em tudo que é situação possível, é esse poder tentando se reafirmar aqui dentro. O verdadeiro poder, o poder da mudança, é o poder dela. Em que o novo tempo chegará. Já houve uma mudança nesse tempo contínuo. O tempo contínuo, ele não existe mais. O que existe é o tempo vertical. O corpo não consegue absorver essa ideia. O corpo tem dificuldades para lidar com essa nova reestrutura, com esse novo tempo. Então, isso gera efeitos colaterais. Mas à medida em que nós caminhamos e conseguimos nos adaptar à nova situação, o corpo vai crescer junto com o espírito. Ela também fala que quando ela estava viva, esse poder que hoje só percebe quem consegue enxergá-lo, não são todos aquelas pessoas que começam a se afastar do sistema. Eles conseguem enxergar, é uma minoria. Mas na minha época era diferente. Na minha época, até a igreja, até dentro da igreja, onde havia os seus dissidentes, a dissidência era justamente esta guerra. Aqueles que queriam manter o poder estabelecido e aqueles que se voltavam contra esse poder estabelecido. Que foram muitas vezes mortos por causa disso. Exatamente. A igreja, ela assumiu a postura de combater os dissidentes. Na época dela, ela fez uma abertura para essas novas filosofias de vida com relação à igreja. E a igreja matou muita gente. Ela diz que ela apoiou os dissidentes. Isso mesmo. Mas ela, com todo o poder que ela tinha, o poder material, o poder da força, ela não conseguiu impedir. Havia, no caso, a igreja, não só a igreja, não era só a igreja, mas principalmente a igreja. O poder era muito grande. Por trás da igreja, como existe hoje
algumas pessoas que mexem barbantinho para manipular, para manipulação. São pessoas invisíveis, são pessoas que não aparecem, são pessoas que colocam outras pessoas à frente. E nós continuamos a ser perseguidos. Então, algumas pessoas, uma minoria aqui dentro que luta contra esse poder, e lutar contra não é pegar uma arma, uma ferramenta e lutar. Lutar contra é uma postura interna que você já traz com você. Esta postura interna de ser quem você é. O ser quem você é dá uma ideia de quem você é e de que lado você está. Então, nós lutamos isso diariamente e há uma pressão muito grande e essa pressão vai aumentar muito, porque as pessoas lutam ativa ou passivamente e isso vai crescer, isso vai ser um grito grande dentro do mundo contra esse poder estabelecido que está em todo lugar, em todas as partes, e ele se impõe. E ele se impõe de maneira sutil, não tanto como na época dela. Então, quando algumas pessoas se reúnem para fazer esse tipo de trabalho, você nem sempre vai conseguir fazer esse tipo de trabalho, porque às vezes você vai abrir as portas do inferno e você vai trazer espíritos que estão também lá em cima, os mortos, eles estão na mesma situação que nós. Então há uma luta muito grande, em cima e embaixo e em cima. Alguns portais vão se abrir e vai aumentar essa pressão. Nós trabalhamos com astrologia, nós trabalhamos com astronomia, que é onde você pode ter uma ideia do que realmente está acontecendo. Vai haver grandes tumultos, já está havendo grandes tumultos. E esse tumulto, ele vai convergir para uma luta desigual, uma luta bem desigual. Você começa uma manifestação com ideias, com posicionamentos, mas isso é só uma capa, porque o que está por trás de tudo isso é um bando de pessoas matando, quebrando e violentando. Então, o verdadeiro objetivo dessas manifestações é transformar isso numa violência muito grande. E há necessidade dessa violência, infelizmente, pelo tipo de pessoas com quem eles estão lidando. Ela fala que ela foi muito ameaçada, muitas vezes quase a obrigaram a renunciar por causa da postura dela e porque ela gostava de reunir mestres intelectuais
para falar sobre os astros, sobre a ciência e tentar passar informação para as pessoas. E ela não conseguiu. Como nós não vamos conseguir se tentar. Agora não é hora de aparecer. Agora é hora de purificar e mastigar. Primeiro, o movimento interno passivo de fortalecimento. Vocês sentiram que o ambiente melhorou um pouco? A confusão. Melhorou um pouco. Eu não consegui fazer contato com ninguém. Eu estou achando eles todos longe, bem longe. Apareceram duas coisas horrorosas. A gente não tem controle sobre isso, da mesma forma que a gente não tem Quando a controle. Catarina chegou, ela mandou a gente não se preocupar, que isso ia ser levado e é assim mesmo. Eu senti, eu desde cedo, você estava sentada tentando ver se eu conseguia abrir e eu não conseguia abrir. Mas pelo menos ela disse que nós fomos limpos. A cabeça já está nos cabelos. Eu tenho visto na rua umas espécimes muito que não via por aqui. E ela falou que a moça que está lá dentro da casa está vendo gente lá rodando. Ela ainda está presente? Tá, na cabeça tá. Ela tenta entrar, mas eu não deixo, não. Quer falar, fala pra mim que eu passo. A moça que está lá está vendo gente rodando lá dentro. Você está vendo, sentindo ela aqui? Está aqui, cara. São pessoas, espíritos perdidos. Aquele cara ainda está lá. E tem mais um outro lá. Mais um? Meu Deus. E o que você pode fazer? Peraí, deixa eu passar a mensagem que eu esqueci. Apareceu um cara aqui dizendo que veio com você de algum lugar. Entendeu? Muito ruim, muito ruim. Eu não sei. Quando o Francisco entrou aqui, eu estremeci o sentimento. Veio um cara com você. Mas você não veio da sua casa? Não, não foi de casa não. Não é da sua casa não. Foi da rua. Entendeu? Em frente à igreja, essa igreja evangélica ali na Fala de Esquita, tinha um rapaz ali na. Quando ele olhou para mim, eu senti Tomar cuidado na rua. A rua está muito ruim. E não é só de pessoas vivas que está se referindo. Está muito ruim a rua. E até o final do ano vai estar um buraco negro aqui dentro. Entendeu? Ela vem avisando isso há algum tempo. Mas tomar cuidado. E falou também para falar para sua amiga ir ao médico. Ela não está bem. Qual dela? A Gabriela. Ela não está bem. O problema não é só do ouvido não. É o estômago dela que não está bom. Ela não está bem. Ela é um médico. A mãe dela que falou, né? Ela está preocupada com ela, ela está bem. Ela foi ao médico hoje. E o que mais?
querem fazer alguma pergunta? Uhum. O que a gente pode fazer lá com relação à casa? Tem espírito perdido lá. Eles entraram lá e não conseguem sair, né? Pelo que eu... Ela diz que aquilo ali vai embora. Aquilo ali não vai ficar com vocês. Não vai ficar. Mas acho que aquilo vai embora. A gente pode fazer alguma coisa para limpar a casa, para ajudar aqueles espíritos? Não é o momento, não. Fazer nada disso. A não ser pedir, como nós pedimos aqui. Para que eles sejam encaminhados, possam encontrar seu caminho. Se a gente está numa espécie de no meio desse fogo cruzado, e a gente estabelece que a gente acredita em determinadas coisas, a gente acaba virando um alvo do outro lado, né? Não, a gente já nasceu do lado que a gente pertence. Isso não é uma coisa de postura aqui. A gente já nasceu, já trouxe isso com a gente. Pode piorar ou melhorar em cima das escolhas que a gente faz. Mas normalmente essas pessoas elas não conseguem acessar o sistema. Elas não acessam o sistema. O sistema não deixa essas pessoas entrarem. Entendeu? São boicotes. Além também, se a gente insistir em tentar abrir uma porta que não é para abrir, você vai levar mais tempo a perceber que não era para abrir aquela porta. Isso gera. Né? Mas esse poder sabe quem nós somos. Então, eu tenho comigo que quando eu esbarro essas pessoas que a gente olha e não gosta daquilo que está vendo, é como se a gente fosse soldadinho de uma legião e eles fossem soldadinho de outra legião e a gente se esbarra para esse mundo afora. Verdade. A gente não é uma coisa que você perceba com os olhos, você vai sentir essa coisa. Às vezes com os olhos você percebe. Hoje eu me lembrei de uma outra coisa, uma senhora que bateu lá hoje também, até o Fernando lá xingou a filha da mãe lá, porque ela veio lá com uma historinha lá, querendo alugar o apartamento e tal, dizendo que era isso, que era aquilo. Na hora que ela viu as costas, a gente falei, caraca, mulher, porque isso aí tá na rua, né? A gente não vai ficar aqui a vida inteira preso dentro né? Quietinho dentro de casa que não é ficar quietinho fisicamente dentro de casa, não, mas é ter uma postura de saber o que está acontecendo, né? Entendeu? O que está acontecendo aí fora. Vocês trabalham, então não é como ficar preso em casa, é uma postura. Você viu o que aconteceu com você, nada, quando você passou por determinados lugares, você se sentiu protegida. Na verdade, quando sexta-feira você saiu e tudo mais. Tem a porta nos favelas. Então, é esse tipo de postura. O lado bom, o lado positivo, quando você começa a assumir a responsabilidade por quem você é e pelo que você faz, e você se determina dentro desse buraco negro a fazer esse tipo de trabalho, sabendo que você está abrindo uma porta para o inferno também, o lado positivo disso é que você adquire uma proteção instintiva. Nada vai acontecer com você. Você tem uma proteção instintiva. O que tiver que acontecer com você vai ser derivado do seu próprio processo de vida.
e não de alguém que vai te atirar uma pedra. Entende o que quer dizer? Tá? Então tudo é uma questão de postura. Ela fala que é muito corajoso da nossa parte fazer esse tipo de trabalho hoje em dia. Porque o que é? Você acende uma luz na escuridão. Está todo mundo vendo você. Concorda? Fica mais exposto. Exatamente. A exposição existe. A coisa mais experiência assim, mais marcante na minha vida é que até uns 10 anos atrás eu fingia que essas coisas não eram comigo. Eu também. Hoje em dia eu tenho vontade de partir para cima e transformar, botar picadinho, mas não. Agora não é momento disso. Agora é momento de reflexão e de adquirir informação a seu respeito e a respeito de quem você é. Por isso essa pressão tão grande. Quanto maior for a sua capacidade de armazenar informação, porque o que acontece? O corpo não tem memória. Então, conforme você começa a se trabalhar, ele começa a aumentar a capacidade dele de reter memória, de reter informação. E é com essa capacidade você começa a lidar com o outro, com o mundo, com você mesmo de uma forma diferente. É isso que acontece. E, ao mesmo tempo, sugere exposição. É ótimo, é natural. Mas o gerar exposição também significa que o seu nível de proteção aumentou. Também. Não vai ser qualquer coisa que vai te derrubar, a não ser você mesmo. A única pessoa que pode derrubar a gente somos nós mesmos. Dependendo de como nós vamos nos comportar em cima da informação que a gente recebe diariamente. Esse é o ponto. A gente começa a trazer ferramentas para nos ajudar. Agora, o que a gente faz aqui é abrir portal. A gente abre portal. A gente acende uma luz. Conforme a gente acende uma luz, o que vai entrar? E isso a gente ainda não tem a capacidade de impedir que isso aconteça. Esse é também um outro problema. A gente não tem ainda a capacidade de dizer: hoje a porta que vai abrir não é uma boa, não vamos abrir. A gente não consegue fazer isso. E independente se for segunda ou quarta ou terça, porque já teve um dia aqui que foi uma coisa parecida com hoje. Há umas 3 terça-feiras atrás. Semana passada foi uma beleza. Semana passada estava bem diferente. O que foi? Você diz que nós não temos a capacidade de saber qual porta vai abrir e hoje não vamos abrir. Você parar, você consegue sentir isso. Não. Você consegue sentir o que está aberto. Você consegue sentir que hoje não é bom fazer isso. Sim, você não consegue impedir que não seja bom. Não. É nesse sentido que eu estou falando. Não, hoje quero que seja bom, quero que seja bom sempre. Não. A gente não consegue, nesse sentido que eu falo. Você sabe o que está acontecendo, mas você não consegue impedir que aquilo ali aconteça. Você não consegue filtrar. Não, decidir. Não, você não consegue. Entraram 2 sujeitos horrorosos. Feios. Um cheio de. Com o olho arregalado, apavorado, tentando segurar. E o outro parecia o Coringa. Sabe o Coringa? Do Batman? Ele falando de você. Sabe? Falando de você. Que veio com você.
Os credos. Já foram embora? Eu não gosto desse cara. Já Tipo foi assim, embora. Eu também não gosto dele. Ele sabe disso. Já foram embora? Foi. Eu tenho uma dificuldade muito grande de lidar com essas pessoas que eu esbarro, que eu não gosto, porque a vontade que dá é pegar, estrangular, torcer e botar. Então, quando a Catarina chegou e começou a falar e tentar aumentar o nível vibratório, ela não vem sozinha. Né? Estou começando a gostar dela. Eu li a história da vida dela na internet, eu gostei. Ela foi uma mulher, tipo... Ela ainda está aqui. Não, graças a Deus, ela começa a pressionar aqui a minha nuca. Ela já foi. Pressiona a nuca, começa a me dar nervoso isso. Aí quando eu sinto a nuca melhorar, Que pena.